Fala galera! Na aula de hoje nós veremos a terceira e a última lei de Kepler. Uma lei que pode ter uma continha aí no meio, nada muito sobrenatural. Calma que a gente vai ver ela em todos os detalhes. A terceira lei de Kepler, ela também é chamada de lei dos períodos. Lembrando que as três leis de Kepler são leis cinemáticas, ou seja, o Kepler ele só observou que eram assim, mas não conseguia explicar por que elas eram assim. Quem vai explicar o porquê de tudo isso vai ser o Isaac Newton, alguns anos depois. Então, muito bem, o que me diz a terceira lei de Kepler? Ela vai me dizer que o período de um planeta, que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol, elevado ao quadrado, dividido pelo raio da órbita elevado ao cubo, é uma constante. T² sobre R ao cubo é uma constante. Esse raio da órbita aqui, lembrando da primeira lei, é a distância do centro da elipse até a borda da elipse. Porque lembra que a distância do planeta ao Sol ela é variável, né? Então T² sobre R ao cubo é uma constante. Essa constante, o Kepler não saberia dizer exatamente quanto vale ou do que ela depende, mas depois com as leis de Newton a gente consegue demonstrar que essa constante ela vai depender da massa do corpo central, ou seja, a massa do corpo em que o planeta está fazendo a órbita. No caso do sistema solar, essa constante vai depender da massa do Sol. Mas em outros sistemas aí vai depender da massa de outros corpos. Ou seja, essa constante depende do sistema em que a gente está tratando. Outra coisa importante para a gente ter em mente aqui é que as unidades que se usam aqui nessa conta dificilmente vão ser as unidades do sistema internacional. Por que isso? Porque senão a gente estaria tratando com números muito grandes. Por exemplo, período. Imagina se tu colocasse o período em segundos. Ia ser um número gigantesco. Então, período a gente acaba tratando em anos, para ficar números menores. E o raio da órbita também, dificilmente a gente vai usar em metros. A unidade mais utilizada é o UA. O que é o UA? Unidade astronômica. Unidade astronômica é uma unidade que a sua definição é a distância da Terra até o Sol, que vale mais ou menos aí uns 150 milhões de quilômetros. Então, uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. E aí a distância dos outros planetas ao Sol são dadas em função de unidades astronômicas. Ok, muito bem. Então, geralmente, quando cai uma questão de terceira lei de Kepler, qual é aí a conta que tu vai fazer? A questão vai comparar dois planetas. Geralmente vai ser a Terra com algum outro planeta. Por exemplo, aqui eu tenho o planeta A e o planeta B, tanto faz que planetas são esses, orbitando aí em torno do Sol. Como eu sei que T² sobre R ao cubo é uma coisa constante, então eu vou dizer que o período do planeta A ao quadrado sobre o raio da sua órbita ao cubo é igual ao período do planeta B ao quadrado dividido pelo raio do planeta B elevado ao cubo. E aí, em cima disso, a questão pode te fazer alguma pergunta relacionando isso. Te trouxe aqui um exemplo de uma questãozinha aqui do vestibular da URGS, em que eu tenho o seguinte. A questão me fala que o raio da órbita de Júpiter é 5 vezes o raio da órbita da Terra. Ou poderíamos dizer também, o raio da órbita de Júpiter vale 5 unidades astronômicas. E aí a questão pede qual é o período de Júpiter, ou seja, quanto tempo Júpiter vai levar para dar uma volta em torno do Sol. Pois bem, vamos lá. T² sobre R ao cubo. Período da Terra, vamos colocar em anos. 1 ano ao quadrado. Raio da órbita da Terra, posso colocar também como 1, porque é uma unidade astronômica. 1 ao cubo. É igual, é uma constante, lembre. Período de Júpiter ao quadrado, não sabemos. Vamos colocar aqui, T ao quadrado. Raio da órbita de Júpiter, 5. 5 elevado ao cubo. Ou poderia colocar 5R aqui também, estaria a mesma coisa para comparar. 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo acaba dando 1.
5 ao cubo é 125. Passa para lá multiplicando. T quadrado vale 125. Tiro a raiz, período de Júpiter é a raiz de 125. Não é um número exato isso, mas podemos aí aproximar como sendo 11 anos mais ou menos o período de Júpiter. Ok, notem uma coisa, né? Que quando a gente multiplicou o raio da órbita por 5, o período foi multiplicado mais ou menos por 11. Não é uma proporção direta, simples, como normalmente acontece na física, justamente porque um número está elevado ao quadrado e o outro número elevado ao cubo. Importante salientar que essa lei de Kepler, apesar de ele ter estudado originalmente só para o sistema solar, vale para qualquer sistema. Então eu posso considerar essa lei, por exemplo, para o sistema Terra-Lua, Terra orbitando a Lua, ou satélites, tá? Satélites orbitando a Terra, pode ser utilizada também para isso. A única coisa que vai mudar é o valor da constante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar ele nas tuas redes sociais. No mais é isso aí, um grande abraço, dá um tchau pro senhor agora, tchau!